Pessoal, a partir de hoje eu vou lançar uma nova série de vídeos aqui no canal, onde eu vou fazer um plantão de dúvidas. Então, sempre que eu posto uma aula, vocês têm sempre alguma dúvida que fica aí, né? Ou porque faltou explicar, ou porque é alguma coisa particular que vocês querem saber, né? Em questão à área de vocês. Então, sempre tem no comentário lá as perguntas. E às vezes eu consigo responder, às vezes eu não consigo responder, né? E tem perguntas que são muito interessantes, né? Ou porque o vídeo não conseguiu na aula, não consegui responder aquilo, ficou faltando aquela informação, ou porque é realmente muito interessante e outras pessoas também querem saber sobre aquilo. Então eu resolvi fazer essa série de vídeos que vai chamar então Plantão de Dúvidas. Então sempre que vocês observarem aí que eu postar algum vídeo com o título, né, Plantão de Dúvidas, vocês já sabem que é respondendo a pergunta de vocês aí. Então eu vou escolher sempre um tema ou mais de um tema, né, vai depender da quantidade de perguntas que vocês fizerem sobre algum tema. E vou tentar sanar essas dúvidas todas aí, tá? Então, vou tentar fazer com mais frequência, ou semanalmente, ou quinzenalmente. Vai depender aí das dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, nesse primeiro episódio aqui do Plantão de Dúvidas, eu vou explicar para vocês, responder perguntas sobre um vídeo que eu tenho no canal, né? Que é o vídeo Preparar a Terra para Plantio. Nesse vídeo eu falo sobre a calagem, né, que é a aplicação de calcário, como é que é feita, para que é feita, né, explico direitinho lá. Mas surgiram muitas dúvidas, então esse vai ser o primeiro tema do primeiro episódio do Plantão de Dúvidas. Vamos lá que eu vou responder essas perguntas que eu selecionei aqui. Então eu vou começar respondendo aqui. A primeira pergunta que me fizeram foi como medir o pH do solo? Então, o que acontece? Um pH do solo, para ele ficar numa faixa boa, onde todos os macro e micronutrientes fiquem disponíveis para as plantas, ou seja, esses nutrientes têm que ficar numa forma química que as raízes consigam absorver. Então, se ele ficar numa faixa entre 5,5 e 6,5, todos esses nutrientes vão ficar disponíveis para a planta, ou seja, se eles estiverem lá no solo mesmo, se você fez uma adubação, se você colocou esses nutrientes lá, ou se o seu solo já tem esses nutrientes, eles estarão disponíveis para a planta, para poder absorver. Agora, se ele estiver abaixo de 5,5, alguns nutrientes, né, como cálcio, potássio, magnésio, não vão ficar disponíveis para a planta, ou seja, ele pode estar no solo, mas as raízes não conseguem absorver, porque a forma química é diferente daquela que ela consegue reconhecer e absorver. Da mesma forma que se ele estiver acima de 7,5, 7, 7,5, alguns micronutrientes eles não vão conseguir também ser absorvidos pelas raízes. Então, por isso que o ideal é ficar nessa faixa de 5,5 e 6,5, né? Aí vocês perguntam, né, mas como é que eu vou saber, né, qual que é o pH do meu solo? Como que eu vou medir o pH do meu solo? Então, a forma correta de você medir o pH do solo é você fazendo a amostragem de solo. Para você fazer a amostragem de solo, né, tirar um pedacinho do solo, tirar um pedacinho de um pouco de terra, né, uma porção de terra que seja representativa da sua área, e existe uma técnica para isso, tá? Você tem que dividir a sua terra em talhões, você tem que fazer uma amostra composta, aí você pega lá os seus 250, 200 gramas e envia para um laboratório que faz análise de solo. Então, os laboratórios, eles fazem, não todos, né, alguns especializados em análise de fertilidade do solo, eles fazem a análise de pH. Então, a gente pede uma análise de fertilidade de solo, então vai sair lá quais são os nutrientes que tem naquele solo e também vai sair o pH do solo. Aí você, com esse valor de pH, meu solo está com pH 5, então eu tenho que corrigir ele para ele ficar entre 5,5 e 6,5. Aí você vem e faz uma conta. Aí essa conta vai mostrar para você qual que é a necessidade de calagem, né, que você tem que fazer, qual a quantidade de calcário que você tem que aplicar. Então, existe outra forma de medir o pH? Formas caseiras, formas, né, pHmetros que você pode comprar e fazer a medição direta no solo ou em casa aí.
Existe, mas eu não sei te falar qual que é a correlação com esses padrões aqui de laboratório, tá? Eu não sei se o valor achado, encontrado através de métodos caseiros corresponde aos valores, né? Se tem alguma correlação com os valores que são padronizados de laboratório. Mas da mesma forma, eu não acho uma coisa interessante você ter um pHmetro em casa ou ter esse medidor. É mais para curiosidade, viu? Porque mesmo você sabendo esse pH, como que você vai fazer essa conta? Você tem que aprender a fazer a conta também, tá? Aí a necessidade de calagem, que é a conta que a gente faz, aí vai depender do seu estado. O estado de São Paulo faz de um jeito, o estado de Minas faz de outro. Então, a conta não leva em conta só o pH, a conta leva em conta também outros nutrientes, então é uma coisa mais complexa. Então, por isso que eu não acho uma coisa assim fundamental para vocês, não é o ideal, não acho interessante, tá? Então, mas como medir pH é assim, é através do laboratório ou esses métodos caseiros, tá? Só que aí você tem que saber a segunda parte que você tem que saber fazer o cálculo de necessidade. Geralmente esse cálculo é feito ou por um engenheiro agrônomo ou por um técnico agrícola que eles têm esse conhecimento para poder fazer, tá? Agora, a segunda pergunta. Quando fazer e qual a frequência? Quando fazer? Bom, a calagem, quando a gente não tem essa análise, não sabe fazer esse cálculo de necessidade de calagem, ela deve ser feita todos os anos, uma vez por ano só, tá? Então, uma vez por ano você vai separar uma data lá e vai fazer a calagem. Qual que é a dose que você vai colocar? Você vai colocar a dose mínima de calagem, que é 2 toneladas por hectare. Então, 2 toneladas por hectare corresponde a 200 gramas por metro quadrado, ok? Então, você vai colocar, você vai pesar, vai fazer uma medidinha, deixa uma medidinha padrão lá e todo ano você vai colocar lá 200 gramas por metro quadrado. Qual que é a melhor época para colocar? Bom, geralmente a gente faz a calagem na época da seca, quando não tem irrigação, tá? Então vamos supor as suas frutíferas, você faz durante a época da seca. Então as frutíferas, por exemplo, pomar. O pomar a gente faz a calagem todo ano. Aqui em São Paulo, né, a época de seca começa ali julho, agosto, né? Então a gente faz nessa época aí. Então faz em julho ou agosto. Aí dá tempo do calcário reagir, de receber algumas chuvas. Então quando chegar na época de fazer adubação, que é na época das chuvas, em setembro, outubro, né? Aí já vai ter dado tempo de reagir. Por quê? O calcário, eu tô falando do calcário, né? Mas existem outras coisas que a gente pode também usar para aumentar o pH do solo, para corrigir a acidez, tá? Mas o calcário é o que a gente mais usa. Então, o calcário, ele é um pó de rocha moído e a solubilidade dele e a mobilidade no solo são baixas. Então, ele precisa de um tempo no solo para ele poder reagir e aumentar esse pH do solo, tá? Ele não é uma coisa solúvel, instantânea, que você jogou e ele vai reagir. Você joga lá, e se não tiver irrigação, a gente sempre recomenda 2 meses, tá? 1 mês, 2 meses para poder reagir, porque precisa de chuva, precisa da água para poder acontecer a reação. Onde tem a irrigação, a gente recomenda sempre pelo menos 15 dias, 1 mês, tá? 15 dias se você tiver irrigação e der uma remexida, né? Revolver bem esse solo, você pode fazer, deixar só 15 dias. Então, na sua horta, comecei um canteiro aqui, preparei o canteiro. Então, você já coloca esse calcário, mexe direitinho, coloca ele em profundidade, né? Porque como ele não tem mobilidade, é você que vai ter que colocar ele para baixo. Então, você deixa ele ali nos 20, 25 centímetros de profundidade, para que quando as raízes começar a crescer, ela tende a buscar ele lá no fundo, tá? Se você deixar ele só em profundidade, ele não vai descer sozinho. Então, na hora que você prepara a terra, é uma oportunidade muito boa para você conseguir colocar ele para baixo, ok? E quando que a gente faz isso?
A calagem a gente faz anualmente e quando você prepara o canteiro. Então, eu estou preparando uma horta, eu vou primeiro colocar o calcário, fazer direitinho, remexer, igual eu expliquei, e esperar lá os 15, 30 dias para essa reação acontecer, pH aumentar, e aí eu vou começar a fazer adubação para plantar. Aí eu só vou repetir a calagem daqui 1 ano, tanto na horta quanto no pomar. Mas lá no pomar, eu não vou poder revirar novamente, né? Na horta eu tenho meu canteiro, eu vou colher e vou preparar de novo. Agora lá no pomar eu não posso mais revirar, né? Porque tem muitas raízes que ficam na superfície. Na hora que eu revirar, que eu mexer nos 20 centímetros, eu vou estar quebrando e atrapalhando o crescimento dessas plantas, dessas raízes que estão ali mais superficiais. Então no pomar você vai jogar anualmente, mas você vai colocar em superfície só, tá? Ele não vai entrar, ele vai ficar ali nos primeiros 5 centímetros só. Então, só aquelas raízes mais superficiais que vão ter acesso a ele. Então, por isso que é importante, na hora que você vai preparar o seu berço, né, a sua cova lá, para você fazer o plantio das suas frutíferas, nesse berço você tem que incorporar o calcário em profundidade, que é a única oportunidade que você tem de colocar ele lá no fundo, tá? Aí vocês também sempre perguntam, ó, eu já plantei, mas eu não coloquei calcário. E agora? O que eu faço? Então, se você já montou o seu pomar, você não sabia do calcário, o que você vai fazer? Você vai deixar ele lá bonitinho, mas você vai colocar o calcário em superfície. Então, você joga a lanço, né, em superfície. E esse calcário não vai penetrar, ele vai ficar no 5, mas ele já vai ter uma ação positiva no seu pomar, tá? Agora, se você quiser levar o cálcio, né, lá para baixo e favorecer esse crescimento radicular mais em profundidade, você pode usar o gesso agrícola. O gesso agrícola, ele é solúvel, então ele é mais móvel, então ele entra na profundidade e ele vai conseguir deixar o cálcio, né, que é um nutriente essencial, em mais profundidade. Por que isso é bom? Quando você deixa os nutrientes só numa superfície, assim, só até os 5, 10 centímetros, você estimula apenas o crescimento radicular nessa superfície. Agora, quando você coloca em profundidade, a planta que está aqui, as raízes, elas tendem a crescer mais, porque a raiz não é boba, né? Ela vai onde tem comida para ela. Então, se tiver em mais profundidade, ela tende a crescer mais. E quanto mais profunda a raiz, maior área de abrangência dela, ela vai ter mais água disponível, ela vai ter acesso a outros nutrientes que ela vai conseguir explorar mais o solo. Até em termos de fixação física mesmo, ela tende a ser mais resistente à ventania, acamamento, né, que quando bate o vento eles deitam. Então tudo isso melhora. E na época da estiagem, quando tem a seca, se a planta tem um bom desenvolvimento radicular em profundidade, ela tende a sentir menos o estresse hídrico, porque ela consegue pegar a água lá de baixo, né? Qual que é a primeira água que seca da terra? É a superficial, né? Então lá embaixo ainda tem água. Se ela consegue, se a raiz dela tá lá embaixo, ela consegue puxar ainda e sentir menos esse estresse hídrico. Então por isso que é importante, tá? Então se você quiser aí comprar, existe o gesso agrícola, não é o gesso liso que passa em parede, tá? É o gesso agrícola. Você geralmente compra isso em casa agropecuária e é saco grandão, assim, de, sei lá, 50 quilos, por aí. É difícil encontrar em porção pequena para comprar, tá? Então, gente, a calagem é feita anualmente. Se for pomar, se for coisa que não dá para revirar, joga só em superfície. E se for o canteiro, né, na horta, você pega aquele começo de ano lá, todo janeiro eu vou fazer a calagem. Então, janeiro, tá? Então, essa é uma dose mínima, é uma dose que ao longo do tempo ela vai ter um efeito muito positivo
E não tem risco de você colocar muito e deixar seu solo básico, estragar ele, porque depois que o solo fica básico, né, mais que 7,5, é difícil você voltar ele para trás, tá? É só com o tempo, porque o nosso solo, ele tende a ser ácido, o solo do Brasil, tá? Devido ao clima, devido ao tipo de solo, que é um solo mais velho, mais intemperizado. Então, ele é um solo mais ácido. Então, a gente sempre vai ter que fazer a calagem. E, com o tempo, ele vai acidificando novamente. Então, se eu fiz a calagem esse ano, não quer dizer que para sempre ele vai estar no pH bom, não. Ele vai tendendo a sempre ir acidificando. A própria decomposição da matéria orgânica acidifica o solo. Toda vez que a planta absorve os nutrientes, ela também elimina pela raiz, né, os exudados da raiz, que geralmente são compostos mais ácidos. Então, tudo tende a ir acidificando o solo. Então, por isso que anualmente a gente vai fazendo a calagem, tá? Agora, se você tem acesso à análise de solo, e você tem um técnico que faça para você a calagem, aí sim, você vai olhar lá, não, esse ano o meu pH tá aí 6, tá 6,5, então eu não preciso mexer com isso, não vou fazer a calagem, tá? Então, se você tiver isso, aí você não necessariamente precisa fazer todos os anos, né? Quem tem a análise não precisa fazer a correção. Ok? Mas para a gente que é produtor em escala doméstica, né, na agricultura doméstica, que não tem esse recurso, pode fazer sem medo de ser feliz, essa dosagem aí de 200 gramas por metro quadrado, que vai dar certo, tá bom? Outra pergunta aqui, ó. Se fizer junto com a adubação, vai queimar as raízes? Então aqui são duas perguntas, né? Se eu fizer junto com a adubação, o que vai acontecer? Eu não vou estar aproveitando todo o potencial do adubo que eu estou colocando. Então vamos supor que o seu solo aí esteja ácido, tá? Que é um padrão aí. Vamos supor que o seu solo está pH 5. E você vai colocar o calcário, né, junto com o fosfato, junto com o esterco, né, junto com tudo aí, misturado de uma vez só para você economizar a mão de obra, né? O que vai acontecer? O calcário que você colocou não vai reagir. Então, o fosfato que você jogou vai chegar no solo, num solo mais ácido. Quando o fosfato, né, que é a fonte de fósforo, que também é outro nutriente essencial, é colocado num solo ácido, ele tende a fazer ligações muito fortes no solo. Essas ligações são tão fortes que quando a raiz encontra esse fosfato lá, né, ela não consegue absorver, porque a ligação é muito forte. Agora, se você faz a calagem, ajusta esse pH fica naquela faixa ideal, você joga o calcário, joga o fosfato depois, né? Joga o fosfato. Aí quando esse fosfato chega nesse pH ideal, né? Ele já não consegue fazer essas ligações tão fortes. Então ele vai estar mais disponível para a planta absorver. Então, se você não faz a calagem antes, não espera o tempo de reação, não prepara o solo antes, você não vai conseguir ter um bom aproveitamento do seu fosfato. Então, a dose de fosfato que você colocou lá não vai ser a dose disponível para a planta. Parte dessa dose vai estar totalmente absorvida no solo de uma forma que ela não vai conseguir absorver. Então, você vai estar perdendo o que você fez, tá? Da mesma forma, os outros nutrientes também que vão estar lá no esterco, né? Os micronutrientes. Então, o ideal é você jogar o calcário e esperar o tempo de reação, né? Se tiver irrigação, 15 dias, se não tiver, 30, 60 dias, tá? Vai depender aí do volume de chuva e da quantidade de vezes que você consegue revolver mesmo esse solo para que esse calcário seja misturado ali nas partículas do solo. Agora, quanto à queima de raízes, o calcário, a não ser que você coloque uma quantidade enorme, tá? Mas ele não queima a raiz, porque o teor salino dele é baixo, ele não vai queimar a sua raiz, a não ser que você coloque uma dose extremamente alta, tá?
Aqui a outra pergunta era tempo de reação em talude. O que acontece? Uma pessoa, ele estava fazendo um talude e ele ia plantar grama. Então ele queria saber se para plantar grama em talude também precisava esperar o tempo de reação do calcário. Eu acho que a preocupação dele devia ser assim, o talude está lá descoberto, vale a pena eu esperar o tempo de reação mesmo se meu talude está ali suscetível a chuva e desmoronamento, né? Eu acho que a preocupação era essa, porque a calagem a gente faz em qualquer tipo de plantio. A correção é do solo, tá? Para receber qualquer tipo de plantio, seja grama, fruta, hortaliça, as grandes culturas, né? Os grãos, qualquer coisa. Agora, aí quando é um talude, você vai ter que avaliar. Se for uma época de muita chuva, que você queira cobrir logo aquele talude, né, com os tapetes de grama para evitar a erosão, o desmoronamento do seu talude, aí você vai ter que avaliar. Vale a pena preparar esse solo ou não, melhor colocar e já cobrir ele, né? Aí é uma questão mais de saber o volume de chuva. Se for uma época de muita chuva, eu aconselho que você jogue lá o calcário, não espere o tempo de reação e cubra o quanto antes esse solo. Agora, se for uma época de pouca chuva, né, chuvas que não sejam tão fortes, aí acho que valeria a pena você esperar um pouco sim, tá? Deixa eu ver outra aqui. Bom, essas respondi todas as perguntas aqui que eu tinha selecionado, tá? Então, as características da calagem são essas. Deixa eu só falar uma outra coisa. Muitas pessoas perguntam também sobre a cinza de madeira, se a cinza de madeira também é capaz de substituir o calcário, né? Então, vamos ver o que a gente poderia substituir o calcário. Então, se você não tiver acesso ao calcário, não quiser comprar e tiver cinza de madeira, você pode utilizar também, tá? A cinza de madeira, ela consegue corrigir pH, tá? Eu não uso a cinza de madeira para isso, eu sempre guardo a cinza de madeira para poder usar ela como fonte de potássio. Ela é muito rica em potássio, ela tem cálcio, potássio, tem muitos nutrientes, muitos minerais, mas principalmente fonte de potássio. Então, como eu não tenho disponibilidade, né, no meu caso, de muita cinza, eu guardo a minha cinza para quando as minhas plantas estão precisando de potássio, ok? Se você quiser, pode usar o potássio também. Outra coisa que você pode usar no lugar do calcário é o farelo de concha. Então, aquelas conchinhas moídas você encontra também para comprar. Ela é ótima, ela corrige pH e também ela é fonte de micronutriente. Como ela vem do mar, né? Então é um lugar muito rico em micronutriente, ela também é fonte de micronutriente. Então é um pouco mais caro, né? Mas é muito boa. Mais perguntas? A casca de ovo vocês já viram aí que eu respondi, né? A casca de ovo também corrige o pH, mas tem que ser bem fininha, bem moída, tá? Ela demora, a reação dela demora para acontecer, porque a gente não consegue deixar ela tão fininha quanto o pó do calcário. Então, a calagem é uma prática essencial para o cultivo, mas ainda é pouco utilizada. Então, eu aconselho que vocês comecem a fazer e vocês vão ver que ao longo prazo vai ter resultados e uma melhoria da qualidade do solo, da parte tanto microbiana, né? Da parte biológica quanto a parte física. Então vale a pena. Compra lá um calcário dolomítico, deixa no cantinho e vai usando sempre que precisar, tá bom? Então, um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e eu vou sempre selecionando as perguntas aí que vocês fazem para fazer mais aulas do plantão de dúvida, tá bom? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.